Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Neraxá Talks. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qualidade de vida, sobre atividade física, sobre o sono e conhecer duas pessoas que são nossos convidados hoje. Seja muito bem-vindo, Marília. Seja muito bem-vindo, Regis. Espero que vocês gostem do nosso programa hoje, que a gente possa conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre vocês. Antes de mais nada, antes da gente começar, de vocês apresentarem, eu queria presentear vocês com uma lembrancinha lá do Estúdio Arte Papelaria Criativa. Marília, para você. Obrigada. E esse é para a Ana Tereza, Regis. Muito obrigado. O seu eu tô devendo, mas depois a gente entrega. Se você está presenteando elas, você consequentemente está me presenteando também. Coisa boa. Conta um pouquinho para nós de vocês. Quem é a Marília, quem é o Regis, como é que vocês vieram para Araxá, como é que vocês chegaram até aqui? Obrigada pelo convite, é um prazer poder estar aqui, compartilhar um pouco tanto da nossa história, quanto da saúde do sono e até do esporte na nossa vida. Obrigada. A gente que agradece. Meu nome, como ele já disse, é Marília Abrita. Eu sou graduada em odontologia, fiz especialização em prótese, mas assim, eu falo a gente porque a gente faz junto, né? A gente estuda o sono, eu fiz especialização em sono no Albert Einstein, em São Paulo, porque a gente entrega muito mais que produtos. Nós temos uma loja voltada para o sono. Pode falar sobre a loja para as pessoas conhecerem. Nossa loja se chama Lamimir. Nós atendemos as pessoas de uma maneira diferenciada. A gente faz uma consultoria, né? Nem sempre entregamos um produto no final, porque nem sempre é a necessidade da pessoa e a gente enxerga isso e entrega o que ela realmente precisa, né? O sono, ele é fundamental para a gente ter uma qualidade de vida, né? Existe uma base, existe uma tríade para que a gente possa viver bem, que é o sono, a atividade física e a alimentação saudável, sendo que o sono é a base para que tudo isso vá bem. E devido a tudo isso, a gente começou a estudar o sono cada dia mais. Como você perguntou, a gente veio para Araxá para trabalhar com o sono. Nós tínhamos uma franquia, mas num determinado ponto houve ali um ponto de inflexão. A gente tinha pensamentos diferentes, precisamos, né? A vida nos empurrou para esse outro mundo aí, para a gente trabalhar de uma forma mais conceitual, de uma forma mais como que a gente usa essa palavra assim, mais personalizada, né? E aí, dentro de tudo que a gente estudando sono, produtos, qualidade de vida, visando tudo isso, a gente trouxe produtos importados, né? A gente trabalha com produtos realmente diferenciados para atender todos os tipos de pessoas, todos os biotipos. Então, a gente tem produtos aí que traz conforto, porque a gente cresceu naquela máxima de que colchão firme é que é colchão bom, né? Isso não é verdade. Então, a gente consegue hoje trazer um conforto macio num suporte peso de 250 quilos por pessoa. A pessoa mais pesada, ela era obrigada a dormir no colchão mais firme por ser mais resistente. E isso hoje caiu por terra. Então, o nosso trabalho, ele engloba tudo isso, né? Desde produto, desde a qualidade de vida, o sono em si, né? A saúde do sono é fundamental. Perfeito. E eu acredito que tem mais coisa aí pra falar, mas se eu falar tudo, não vai falar nada, né? Deixa um pouquinho pra mim. Deixa sobrar um pouquinho, né? Você falou da atividade física também, né? A gente começou a correr junto. Enfim, se ia falar, depois a gente entra na parte esporte. A gente vai seguindo aí. Vamos fazer um bate-papo no roteiro, né? Primeiramente, também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar sobre um tema que eu acho que é a base de uma vida, né? De qualidade mesmo, né? Porque muitas pessoas hoje, atualmente, estão sobrevivendo, né? E não vivendo, né? Com intensidade, com realmente essa vontade e isso de realmente transmitir, sabe, essa energia, né, que é de viver e viver bem, né, não simplesmente sobreviver. Eu acho que Araxá, ela é uma cidade onde essas três coisas se encaixaram, né. Eu já trabalho nesse ramo do sono, do descanso, vamos dizer assim, com colchão já praticamente 20 anos, mas aqui em Araxá foi onde a nossa cabeça, a nossa mentalidade mudou,
né? A gente veio com um intuito há muito tempo atrás, voltado para simplesmente essa questão do comércio, da franquia, enfim. E aqui em Araxá a gente se encontrou com o esporte e aqui em Araxá a gente entendeu um propósito sobre aquilo que a gente fazia. E esse foi um dos motivos pelos quais que a Marília falou que a gente desvinculou da franquia, foi mais mesmo por essa questão também de uma mudança de mentalidade. Né? Em 2016 para 2017 a gente conheceu a corrida como esporte e de lá então a gente nunca parou. Né? A Marília é muito conhecida na cidade porque ela vivia correndo com a Ana Tereza pelo carrinho aí, pela cidade, em provas, enfim. E a gente conseguiu unir essas coisas e, de fato, né, a vida fica diferente quando você organiza, né, as coisas de uma forma que a ordem dos fatores, de fato, ela altera o resultado, né? Você pode ter um resultado melhor se você tiver as suas rotinas organizadas e tendo tanto a alimentação como a saúde, como também o descanso como base para uma vida saudável, com intensidade, com alegria, com felicidade, enfim. Acho que meio que resumindo já aí o que a Marília já falou, basicamente aí se a gente vai seguindo o bate-papo aí e vai aprofundando de acordo Perfeito. com os temas. Me conta aqui, vocês chegaram em Araxá quando? 2016. 2016, já são 9 anos em Araxá. Vocês moravam onde antes? A gente morava em Berlândia. Berlândia. Eu era dentista, trabalhava como dentista, porque hoje eu ainda sou, mas eu trabalho como dentista de fato, e o resto já trabalhava com o mundo do sono aí. Muitos Bacana, anos. bacana. E a Mimi nasceu aqui em Araxá. Foi. Legal. E ela veio de um conceito que é engraçado, né? La Mimir. Então, teve uma empresa que desenvolveu o nome e primeiro eles fazem uma pesquisa para entender tudo que a gente pensa. Então, assim, a questão da ciência do sono, do cuidado, do afeto, do carinho. Então, por exemplo, sua filha, você falou que tem uma filha, que Sim. ela já é maior. Mas, por exemplo, o Cacá que tem filhas pequenas aí, vai chamar para dormir? A Ana, tanto ele, fala assim, papai, vamos lá, Mimi? Então, tem tanto a questão da ciência do sono quanto do cuidado, do abraço, do aconchego. Então, veio daí o nome lá Mimir, porque legal, você merece esse descanso. As pessoas até pensam que La Mimir é uma franquia, né? Mas, na verdade, não. La Mimir nasceu em Araxá. La Mimir é araxaense, né? E nasceu realmente desse conceito, desse propósito. E isso meio que nasceu no meio da pandemia. Foi onde houve, assim, essa quebra, essa mudança de mentalidade, onde a gente começou a tentar mais por essa relação da saúde, onde muitas famílias, infelizmente, foram impactadas, né, com a Covid-19 e, infelizmente, aquelas pessoas que estavam mais fragilizadas foram as mais afetadas, né? E daí a gente começou a entender, a nossa mudança até posso te dizer que ela veio por um livro que chama Por que Nós Dormimos, que eu recomendo todo mundo que tiver condição entender um pouco mais a respeito do sono, como que o sono impacta no seu organismo de uma maneira geral, não tem nada que o sono não afeta na sua vida, tem coisas que você nem imagina, ele afeta, né? Então, ele pode ser tanto um promotor como um limitador, né? E desde que eu fiz essa leitura, a gente estava num processo meio de crescimento, desenvolvimento pessoal, e a gente percebeu o quanto o sono ele impacta na qualidade e na saúde das pessoas de uma maneira geral. E aí a gente enxergou o sono como um propósito, não como um negócio. Lógico, existe um negócio por trás, sim, mas existe um propósito muito maior, que é oferecer saúde, qualidade de vida através do descanso. Então aí começou a nascer a La Mimir, né? E aí tem outros... O sono ele impacta tanto, por exemplo, eu tô com um recém-nascido aqui. Desde a gestação, qual que é o maior medo das pessoas, das mulheres? A privação de sono. Então, ela é tão grave, né, a privação de sono, ela causa tantos efeitos negativos que desde a gestação a mulher já se preocupa. Tem gente que às vezes, não quero engravidar não, porque eu tenho medo de depois. Porque a pessoa às vezes não consegue dormir, o bebê não dorme, acorda de 20 em 20 minutos. Então, assim, a gente consegue ajustar uma rotina do sono do bebê, da mãe, da gestante, tudo isso impacta, né? E falando assim, real que eu tô aqui
E Sono é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo, não tem como. Você pode ver, dificilmente você vai ver um filme que não tem uma cena onde a pessoa tá dentro de um quarto, que ela não vai dormir. Não vai tirar um cochilo. Não vai tirar um cochilo. Então, assim, sono faz parte do cotidiano de todas as pessoas. E o nosso propósito é realmente, assim, mais do que simplesmente vender produtos, mas conscientizar as pessoas da importância do sono para a saúde de uma maneira geral. Né? Então, aí a gente... esse é o nosso foco, o nosso propósito, e a gente está se estabelecendo para se tornar um hub de soluções voltadas para o sono e para o descanso, consequentemente para a saúde de vida. E aí a gente vai compartilhar algumas informações aqui com vocês que talvez vocês não saibam e que estão sendo impactadas pelo sono e que você não sabe, que a partir de hoje você pode tomar aí, às vezes, algumas providências para melhorar, porque nem sempre é só a questão do colchão, às vezes são hábitos que a gente hoje vem tendo de acordo por causa da própria tecnologia, né? Quantos anos dura um colchão, Regis? Depende. O colchão mais top que tem. Olha, hoje a gente tem Tempur, por exemplo, que é uma marca dinamarquesa, só de garantia é um produto que tem 15 anos. Mas assim, então... é muito relativo. Vamos te responder essa pergunta de uma forma mais neutra e imparcial possível. A durabilidade de um colchão tem muito a ver, lógico, com a estrutura, com a qualidade do produto que você compra, mas também tem a ver com a pessoa que vai usar. Por exemplo, uma pessoa que pesa 130 quilos exige mais do que uma pessoa que pesa 70, 80. Então, para essa pessoa, apesar de hoje já existir colchões pensados nelas para que dê uma durabilidade maior, mas se a gente for colocar um mesmo produto igual para as duas, para essa pessoa que pesa mais, consequentemente vai durar menos. Né? Mas então depende muito da qualidade do produto, depende da pessoa em si, depende do cuidado também. Tem pessoas que não têm cuidado, que não faz rodízio, que às vezes nem usa lençol direito, não usa protetor. Para essas pessoas a tendência é que o colchão tenha uma durabilidade um pouco maior. Mas resumindo, um bom colchão vai durar em média de 5 a 10 anos. Essa é a média geral, tirando esse Tempur, que é uma outra proposta. De produto, não, assim, de proposta. Até a proposta e o propósito dele é um pouco diferente. Então, tem uma durabilidade um pouco maior. Mas, no geral, um bom produto você vai usar ele por 5 a 10 anos aproximadamente. Usando bem. Eu falo que o colchão, ele é igual ao carro. Pensa comigo. Porque às vezes você tem ali seu colchão e você tem seu carro. Sim. Se o seu colchão fosse seu carro, ele ia estar na garagem, você ia estar usando ou ele ia estar na oficina? Porque às vezes você está ali usando sem ele ter a estrutura adequada de você estar usando. Às vezes ele já deu o que tinha que dar e você está lá insistindo nele. Ele devia estar na oficina, né? Ou sendo trocado. Então, você ter ele por um tempo determinado não significa que ele está te atendendo nesse tempo determinado. Justamente. Não significa que a pessoa que trocou com 10 anos o colchão ficou ruim no 10º ano. Às vezes está ruim no 3. Não, às vezes está... Não, tem gente que com 1 fica ruim, porque o colchão tem uma estrutura ruim. Mas eu falo assim, às vezes a pessoa está dormindo num colchão ruim e ela está protelando uma tomada de decisão por muito tempo. E às vezes a pessoa só associa a hora certa de trocar um colchão quando ela está sentindo dor ou desconforto. E como a nossa preocupação não é simplesmente com essa relação de dor ou desconforto, mas com a qualidade de sono em si, aquela mesma pessoa que, pelo simples fato de estar mexendo muito durante a noite, ela está procurando uma posição confortável para dormir. E isso já está impactando a qualidade do sono dela de uma certa forma. A dor e o desconforto é o ápice da gravidade da hora de trocar o colchão. É como se seu corpo já está falando assim, filho, não aguento mais, me troca, pelo amor de Deus. Quanto mais você gira, porque assim, a gente tem o sono, ele é complexo, né? Mas a gente tem 4 fases do sono. Quando uma termina e você entra na outra, tem um micro despertar, que é normal. Já viu quando você vai virar? Às vezes você vê que tá virando, mas rapidamente você dorme. É inconsciente. Isso. Quando você fica girando para trocar a posição, você não tem um micro despertar, às vezes você desperta. E isso impacta no seu sono. Por quê? Não é a quantidade de horas. Dormir por 10 horas. Não é a quantidade de horas que você dormiu, mas a qualidade efetiva de cada fase do sono que você teve. Como se diz, né? Deitar, dormir e acordar bem. Exatamente. Eu falo que dormir é mais que fechar o olho hoje e acordar amanhã. Você tem que passar pelas fases do sono de maneira eficiente. Entendi. Para que o processo seja completo. Por exemplo, fase 3 do sono, você libera GH, que é o hormônio do crescimento. Né? Então, criança libera mais GH que adulto, mas o adulto ainda libera. Né? Então, você fez musculação, você vai ganhar músculo à noite, quando você está dormindo. Se você não passou de maneira eficiente na fase 3, você não vai ter isso. Vocês estão falando regeneração muscular. De sono, eu estou me recordando que na faculdade, minha primeira formação foi em educação física, né?
E dentro da minha formação, o primeiro seminário que eu fiz, o meu grupo fez, foi sobre o sono. Olha só. Você já era atualizado. Em 2002, gente. Nossa, você era bastante atualizado, porque a ciência do sono é nova, da década de 70. A gente, nossa, e na época não tinha tanta pesquisa como hoje. A gente teve que, na época, buscar livro em biblioteca para achar sobre sono. Então, assim, era uma pesquisa muito mais do que é hoje, né? Hoje você consegue rapidinho. Até porque, assim, o próprio avanço da tecnologia hoje permite fazer exames mais profundos que antigamente você não conseguia fazer, né? Eu até perguntei da questão do quanto tempo duraria o colchão. Eu fiz um curso de ergonomia, né? Então, nesse curso se falava muito entre os 5 e os 10 anos, depende do colchão que você... A qualidade do colchão e saber cuidar do colchão, que é fundamental. A gente mudando um pouquinho de assunto, depois a gente vai voltar no sono, que eu acho que existe muita curiosidade sobre ele. Vocês começaram a correr, vocês já corriam? Como é que foi isso? Começaram a correr juntos? Na verdade, o Regis sempre foi bom em tudo que é esporte. Qualquer esporte que você coloca ele pra fazer, ele é bom. Tênis, futebol, ele já ganhou vários campeonatos aí lá em Uberlândia de melhor goleiro, enfim. E eu era ruim em tudo. Na bateria eu era ruim, violão era ruim, handball era ruim, vôlei era ruim. E um dia, um amigo nos chamou para participar de uma prova que ia ter aqui, que o Ronivaldo organizou lá no Barreiro. Era o desafio do Barreiro, a gente foi. Aí o resto foi, correu bem, né? Que ele era bom em todos os esportes. E eu chorei no final, porque eu consegui completar. E foi a única coisa que eu fui boa até hoje. No outro dia a gente saiu, comprou tênis e aí começou a correr. Entramos por uma assessoria e aí nunca mais a gente largou. Então, quando eu engravidei da primeira vez, eu corri grávida até no último dia. Fiz... Aí, da Ana Tereza, eu consegui fazer mais coisas. Eu corria, fazia musculação, fazia pilates, natação e musculação, eu falei? Falou. Então, eu continuei. E o esporte... Aí ele já entrou de uma outra forma, né? E nessa gestação também, eu corri até 35 semanas... Fiz também musculação, mas nessa a gente teve que preservar um pouco mais, porque a Ana Tereza nasceu de 34 semanas, prematura. Ele foi até 37. Que legal. Mas conseguimos praticar esporte, aí foi muito bom. Que bacana. E diante dessa questão do esporte, tudo, vocês correndo, participando, vocês já participam de campeonatos, né? De torneios de corrida. Ah, sim, a gente até complementando, né, a Marília querendo, tipo, ela me elogia muito com relação ao esporte, mas não é bem assim. Eu sofri muito nessa primeira corrida, ela que não sabe. Porque eu não tinha. A corrida, ela exige um certo condicionamento e quando você não tem, dificilmente você vai sair sem estar condicionado para correr 5 quilômetros de uma vez, né? Então, assim, a gente se surpreendeu muito mais com também a energia que existe quando você está num ambiente onde está todo mundo sobre o mesmo propósito, né? Então, é a pessoa incentivando você não dando conta, querendo parar, outra pessoa falando vai, continua, não para, tá chegando. E isso, de certa forma, nos contagiou, né? Tanto é que depois que a gente fez essa primeira corrida, a gente, no dia seguinte, já foi procurar uma loja que eu quero um tênis e não sei o que, vamos comprar. E de lá pra cá, a gente realmente, assim, nunca parou. Mas nesse início, a gente participou de muitas essas corridas regionais que tinha. A gente praticamente participava de todas. A gente fez em 2017, a gente fez mais de 20 provas. Então, caramba! Então, a gente, aqui perto, cidade que tinha patrocínio... Uberaba, São Gotardo, Ribeirão Preto, Uberlândia. De montanha vocês fizeram? Não. Ela não me pega muito, não. Eu, na verdade, ainda tenho a curiosidade de um dia ainda tentar. Eu gosto de previsibilidade. Então, eu conheço muita gente que começou na rua, né? E acabou indo pra corrida de montanha, né? Até que esse esporte ficou grande em Araxá um período e agora ele deu uma a montanha é uma, vamos dizer assim, é uma vibe diferente, né? Tipo assim, a pessoa já não corre tanto pra muito competir, ela corre porque gosta de estar no meio da natureza, de respirar um ar mais puro. Lógico que tem aqueles que são os brutões mesmo, que sobe montanha e quase escala e corre rápido mesmo. Corre mais rápido que a gente subindo montanha do que a gente no reto, no asfalto.
Mas eu acho que é válido, né? Onde a gente se encontra. Acho que o importante do esporte é você fazer aquilo que realmente te traz um bem-estar, né? Não fazer algo que, às vezes, você vai como se tivesse obrigado. Acho que o bom do esporte é você... Nossa, eu tô com vontade de fazer, então vou lá e faço. Te faz bem, né? Por você, tanto, vamos colocar assim, fisiologicamente para o seu corpo, como para a sua mente, e você faz porque você gosta de fazer, né? Não, se eu vou ali fazer uma academia, não, mas eu não suporto academia, mas eu tenho que ir lá porque precisa obrigação. Não, a gente faz porque a gente gosta, então é diferente, né? No meu caso, tem hora que eu vou por obrigação, mas... Mas é assim, a corrida... ela molda o caráter. Eu falo com a criança, quando ela tem o privilégio de, ainda pequena, conhecer o esporte ele molda o caráter, ele traz esse senso de coletividade. Eu, quando comecei e fazia as provas, às vezes eu chegava antes e eu ia lá pra rua só pra gritar pro povo, não para não, tá chegando e tudo mais. Porque isso pra mim fez diferença na primeira prova que eu fiz, porque toda hora eu ia querer parar, alguém passava do meu lado, para não, tá chegando. E realmente faz diferença. E mais do que isso, com o tempo eu fiz a inscrição para fazer a Maratona do Rio. E para mim era tudo que eu precisava naquele momento. Porque a gente estava naquela transição de sair de franquia. E se não fosse o treino para maratona, meu psicológico, a minha mente, eu não sei se ela ia suportar. Por quê? Porque é muita pressão. Você está envolvendo em negócios e tudo mais. E você não sabe o que vai acontecer. E as incertezas, né? Nada você tem, nada. Quando não está no controle das suas mãos, é difícil. E aí eu acordava, tinha uma planilha lá que o Jonathan mandou, eu tinha que fazer 30 quilômetros. Então, você precisa estar com a mente forte. Então, a corrida, além disso, não acredito que somente a corrida, mas o esporte no geral, ele fortalece a mente. Ele te deixa com uma mentalidade forte, assim, sabe? Vencedora. E depois que eu terminei essa prova, eu nem acreditei, assim... Falei, consegui. E aí, vendo até que o Regis esse ano estava um pouquinho desfocado e tal, eu fui lá e fiz a inscrição nele, para ele fazer uma prova. Falei assim, fiz a sua inscrição na maratona, Nilson Lima, pedi a planilha pro Jonathan e marquei nutricionista. E ele treinou. E como é que é a sensação? É isso tudo mesmo? Não, quem faz assim, porque assim, só quem faz um ciclo de maratona, né, que é 42 quilômetros, não é fácil até de encontrar tempo para treinar, né, porque às vezes um treino é 3 horas de treino. Pois é, aí tem que conciliar com trabalho, com treino, com preparação. Justamente, né, tudo. E assim, às vezes, igual ela fala, nesses treinos, realmente, de fato, tem vezes que você não está motivado para fazer, mas você tem que ir sem motivação mesmo. Né, porque você tem um propósito para cumprir e às vezes você sai ali para fazer 30 quilômetros depois de um dia de trabalho, você começa um treino 7 horas da noite para terminar 10, tá? Tem gente que já está dormindo e você está correndo ainda, porque é o tempo que vamos dizer assim, te sobra para fazer. E você vai acumulando, você vai aprendendo muita coisa sobre você mesmo que você não conhece, você vai descobrindo às vezes coisas que você achava que não era capaz de fazer, que você é capaz, de coisas que você não é capaz de suportar, que você é capaz. E assim, no dia da prova, é muito emocionante, porque no final eu comecei a sentir uma cãibra, mas começa a vir lembranças de tudo que você fez durante todo esse processo de treino e você começa a se emocionar. Aí você começa a ver as pessoas que te amam, que tá te incentivando, gritando por você, vai, termina. Tipo assim, a emoção vem mesmo, é difícil você não aguentar segurar a emoção, porque realmente, de fato, eu cheguei na minha lá com cãibra, custando correr e emocionado, gritando. Chega. Você tem uma força, você encontra uma força que você não sabe que tinha. Então, por exemplo, tinha dia do Jonathan mandar pra mim um treino de 20 quilômetros. E eu pegar na Tereza e falar assim, gente, não tem com quem deixar. Vou pôr no carrinho, vou. Eu já fiz 20 quilômetros com ela no carrinho. E assim, num tempo bom. Não querendo falar de tempo, nem nada disso, mas mantendo ali, sabe? Porque aí você termina, você fala, gente, eu consegui. Eu sou mais forte do que eu pensava. E é engraçado, assim, que quem treina, quem faz ou pratica algum esporte, eu acho que isso não é uma exclusividade da corrida. Muitas vezes você sai para fazer um treino que você não está com vontade nenhuma, e aí você começa a fazer, e aquele treino que você achava que ia dar muito ruim é um dos melhores treinos que você faz em todo o ciclo.
né? Ele no meio do treino, tipo, você não sai com a mentalidade boa, mas no meio do treino as coisas mudam, começa a fluir e aí você se surpreende com o resultado que você achava que ia ser ruim, que acaba sendo que você melhor. achava que não vai funcionar, mas acaba funcionando. Então, assim, o próprio fato de você ir lá e fazer, mesmo sem ter essa questão de, tipo assim, nossa, hoje eu não tô me sentindo bem, porque às vezes é uma questão mais emocional, né? E só de circular o sangue ali já vai dando oxigenada, já vai limpando e as coisas começam a fluir pelo simples fato de você ir lá e fazer. Simplesmente falar assim, ó, não pensa, só vai. E quando você consegue unir a família? Assim... Pois era a minha próxima pergunta. Então faça. É porque, assim, muitas vezes a gente vê a corrida, né? E tem gente que fala assim, não pode... É melhor treinar sozinho, é melhor correr sozinho, é melhor fazer sozinho. E vocês não, vocês uniram isso como família, né? Foi. E igual nessa gestação, por exemplo, domingo cedo, às vezes tinha um treino, hoje o meu é tanto, o seu é quanto? Ana Tereza, também quero ir. Aí já ia com ela no carrinho. Ana Tereza tá com quantos anos? 4 anos. 4 anos. Então, eu já colocava ela no carrinho, a gente já fazia junto, não só nessa fase, mas antes também. Então, a gente já correu o quê? 16 quilômetros com ela no carrinho? Caramba. Uma vez me falaram que ia chamar o conselho tutelar pra mim, porque eu tava com ela no carrinho. Olha os perrengues. tá maltratando aqui, ó. Não pode isso não. Aí eu fui... ela, nesse dia, no quilômetro 8, ela mamou, depois ela dormiu até uma meia hora depois que terminou o treino. Mas assim, hoje, ela ama, ela pede pra ir correr, e quando eu tava grávida e acordava 5 e pouco pra ir correr, ela queria ir junto. Então assim, eu cansei de ir com ela pro Barreiro 5 e pouco da manhã, porque acho que ela queria estar próxima, né? Ela falava assim, agora a gente vai correr. Eu, você e meu irmão. Então, ela queria estar ali nesse ambiente junto, participando, e faz diferença. Porque hoje ela ama esporte. Eu nunca gostei de esporte, nunca fiz esporte quando era pequena. Ela pediu para fazer balé, ela pede para ele para fazer natação. Ela sempre pede para estar em alguma atividade. Eu acredito que porque ela vê isso. O estímulo geralmente ele parte de alguma coisa, né? E vocês já estão mostrando isso para ela e provavelmente ela vai levar isso para a vida. É o famoso ambiente, né? É o ambiente que molda ali. Educação esportiva, né? Eu, como educador físico, falando um pouquinho... Ela já, esses laços com a saúde, ela já tinha que começar desde os primórdios ali, né? Para ela já crescer com esse ânimo, essa vontade. Não, eu gosto disso, eu gosto daquilo, enfim. Porque senão vai perdendo com o tempo. Tem muita gente que para de fazer atividade física, principalmente depois dos 18 anos, isso é comprovado. Sim. Porque muita gente vai procurar ou trabalhar ou fazer faculdade ou fazer os dois ao mesmo tempo. Tinha o Bruno que dava aula para nós com o Jonathan. Ele fazia faculdade de educação física, então ele sai da faculdade com umas 10h30, né? No outro dia, 5h30, ele tava lá dando treino pra nós. É assim. Então, assim, isso é mais do que motivação, isso é uma disciplina mesmo. Porque motivação, vamos combinar, você chegar em casa 11 horas da noite, 5h30 tá dando treino? É tipo isso. E tem hora que a gente fala assim, não sei pra onde disciplina. que eu vou e como que eu vou. Só vai. Pessoal, e tem uma coisa engraçada, pessoal. A Marília falou um pouquinho já que corria com carrinho, né? Como que isso começou? Tipo, eu vou colocar na Tereza e vou... Não, foi engraçado. Por quê? Tem uma amiga minha, não sei se você conhece, chama Larissa Ruas. Sim, ela é sei. daqui. E quando ela estava grávida, eu fazia atividade com ela. A gente nadava, ela corria. Aí eu falava, quando eu estiver grávida, eu quero ser igual a Larissa, correr até no último dia. E depois, quando ela deu à luz, ela virou pra mim e falou assim, tem um treininho pra fazer lá no Barreiro, vamos? Eu falei, vamos. Chegamos lá, ela com o carrinho. Eu, beleza, né? De repente, essa menina voou na minha frente. Eu falei, não, ela tá de brincadeira. Com o carrinho ainda me passando. Aí eu engravidei. Fiquei a gravidez inteira enchendo o saco dele. Eu quero aquele carrinho que dá pra correr. Porque ele é um carrinho diferente. Porque ele tem amortecedor. Então, muita gente preocupa da criança balançar. Ele não fica balançando. Ele é próprio para a corrida. Tanto é que ele é um carrinho um pouco mais caro. Aí eu enchi o saco dele a gravidez toda pra ele comprar esse tal desse carrinho. Aí ele, quando deu o tempo de voltar a correr, compramos o carrinho. E aí eu fui com ela, né? Falei, maravilhosa, agora não tem barriga, vai estar mais fácil de correr. Quase morri. Falei, Jesus amado. Mas tá bom, o carrinho é mais caro. Enchi o saco dele a gravidez inteira, não vou nem contar.
vou dar conta? Então eu fui Pensa, né, Regis? Ó, comprei o cara, não quer mais. Pode devolver. Aí eu não quero mais, não. persisti. Eu ia nesse treino todo dia. E aí, voltou às provas, né, de corrida. Eu falei pro Jonathan, eu quero correr a prova lá do Barreiro. Eu vou fazer o seguinte, eu quero ser a última a sair pra não atrapalhar ninguém, mas também não quero ser a última a chegar, não. Porque eu quero treinar pra essa prova. E aí, você acredita que a gente ainda chegou em 5º lugar? Caramba! E foi bom, e aí, treinando pra essa prova, porque subia atrás ali da fonte, tinha aquela subida daquelas pedras, eu ia todo dia pra aquele percurso. Aí eu comecei a correr rápido com ela. E aí eu já fiz com ela no carrinho aí, pra quem entende de tempo, 4:20 de pace. Caramba! Mas Nossa. depois agora ela tá ficando mais pesadinha, tá mais difícil. Porque tem dia que ela ainda quer ir. Mas foi assim, não é fácil não. Gente, nada é fácil. Eu falo que não existe almoço grátis. Tudo Com que você vê certeza. que é muito, o povo mostra que é muito fácil, tem alguma coisa errada. Então tem treino. Tudo tem treino. E como é que é essa parte emocional e física ao mesmo tempo? Porque a gente treina, a gente trabalha o nosso físico, né? E para vocês, como é que é trabalhar o físico e o emocional mesmo? Porque assim, você falou um pouquinho dos treinos, porque vocês são proprietários, né? De uma loja, né? Empresários, e ao mesmo tempo existe a questão da corrida. Vou correr, por exemplo. E aí, como é que fica a cabeça nesse ponto? Como é que às vezes vocês pensam, eu tenho um treino hoje, vou ter que fazer ele 3 horas, mas eu tinha que cuidar da loja, por exemplo. E ao mesmo tempo existe a parte emocional da coisa toda, né? O cansaço, que às vezes gera, o estresse, ainda tem filhos, que são pequenos. Então, assim, como é que é essa salada de fruta, vamos falar nesse sentido? Nesse sentido, assim, às vezes a gente tem que usar de estratégias, né? E usar isso como algo que teoricamente poderia ser algo desfavorável a seu favor. Porque, principalmente essa questão emocional, você como educador físico sabe que a atividade física, ela ajuda bastante nessa questão emocional. Com certeza. E a gente estudando o sono, a gente sabe que o sono é fundamental para essa questão emocional também. Então, o que a gente tenta fazer? Os dois, como praticantes, né, de atividade física, no caso corrida, organizar as agendas primeiro para não dar conflito em casa, né? Porque às vezes os treinos são diferentes, não dá para sair os dois para fazer o treino, até porque a gente tem a Ana Tereza e agora tem o João Pedro também. Então a gente tenta organizar as agendas para quem vai fazer, por exemplo, atividade física e tem a possibilidade, melhor horário que tem é no primeiro horário do dia, até mesmo porque o dia, no decorrer dele, pode surgir intercorrências que pode atrapalhar o seu treino e às vezes você vai ser obrigado a abortar. Né? Tipo, não dá para fazer, tudo bem, segue a planilha, amanhã o treino é outro. Mas sempre que possível, tentar colocar esses treinos mais no início da manhã, até para que você colhe esses benefícios da atividade física durante o dia, né? Que é a liberação dos hormônios. Então, o dia é diferente quando você começa fazendo atividade física, né? Principalmente se você puder fazer uma atividade física à luz do sol, né? Que também já ajuda para a questão de vitamina D, entre outras questões. Então, se você tiver e conseguir criar uma agenda que consiga conciliar o trabalho, na verdade, a atividade física e também o sono, lógico, vai, na verdade, potencializar para que você passe mais facilmente pelos percalços da vida, né? Porque cada um tem, sabe, né? Vamos dizer assim, onde o calo aperta, né? Cada um tem as suas dificuldades no dia a dia e eu creio que a atividade física, ela só ajuda se você conseguir encaixar ela ali num ponto que ela não fique conflitante com o seu trabalho e não frustre também, porque já aconteceu comigo de determinadas épocas de eu ter meu treino e não conseguir fazer por um dia, não conseguir fazer por 2, não conseguir fazer por 3 e você começa a ficar um pouco frustrado, fala assim, eu não estou conseguindo treinar, mas aí você vai lá e ajusta a sua agenda colocando aquilo como prioridade, porque você não está usando aquilo como um hobby, você está usando aquilo como uma ferramenta para te ajudar a viver melhor no seu dia a dia, né? Então a gente usa o esporte também como uma ferramenta, não simplesmente como um hobby, é algo que para ajudar a gente realmente a viver melhor, para ter mais saúde também associado com o sono. Potencializador de performance. Justamente. Eu já sou o contrário, eu sempre dormi cedo, ia enjoada com sono, então eu estava treinando para maratona, eu ia dormir 8 horas da noite.
Antes das 4 eu já tava em pé, 5 horas eu tava lá no Barreiro. Tinha eu e um senhorzinho que vai lá caminhar todo dia. Todo dia tá lá. Tem um senhorzinho que tá lá todo dia. Aí tava eu correndo. Gente, eu já dei 16 voltas em volta daquela lagoa. Treinando pra maratona. Caramba. E o último treino que eu fiz pra maratona foi 3 horas da tarde, porque como era no Rio, eu queria meio que simular o calorzinho lá. Né? Mas o meu é o contrário. Eu já vou logo cedo, porque a minha mente, se ela for ficando frustrada, eu vou ficando irritada. Pra quem não sabe, a gente tá falando muito de corrida. Corrida é um dos esportes que mais mexe o corpo, né? Que você vai mexer toda a musculatura do corpo. Então, tem muita gente que, às vezes, assim, começa a correr e vê rapidinho os efeitos no corpo, né? Sim. Justamente porque a gente acaba trabalhando toda a musculatura. Mas o corpo com as pernas, os braços, é o equilíbrio do seu corpo, o tronco do seu corpo e tudo, né? E a gente tem uma coisa muito interessante para compartilhar também, porque assim, às vezes a pessoa olha pra gente, olha pro resultado, né? E não olha pro processo. E o processo é que é onde está o segredo de tudo, está no processo. Quando a gente começou a correr, eu estava com 96 quilos. Eu estava com 15 quilos a mais. Eu vou mandar a foto pro Cacá, porque ele põe pequenininha aí. Cacá, coloca pra nós aí, Cacá. Tamanho. 15 quilos a mais. A cara de bolacha, né? Grávida, acho que eu fiquei com peso. Então, assim, traz esses benefícios estéticos também, mas a gente não começou a corrida pensando nisso, né? Foi um lazer. Né? Foi uma consequência, né? Gente, ó João Pedro aí, ó. Próximo tá corredor. Hora, né? Já vim. Tirei, ordenhei. Leite. Seguindo aqui um pouquinho, a gente falou um pouco da corrida, a gente iniciou falando sobre o sono. Vou voltar um pouquinho lá no sono. Como é que vocês lidam com a qualidade do sono e a corrida? Né? Às vezes correr muito tarde, às vezes fica muito agitado. Então não consegue dormir direito. Né? É bom deixar isso claro, que tem gente que não vai treinar muito tarde e o corpo vai desacelerar daqui umas 2, 3 horas ainda. Justamente, assim, isso é algo, não só o sono, mas a atividade física de alta intensidade, não é legal que você faça ela próximo ao horário de dormir, até por uma questão fisiológica que o seu corpo, ele tende a baixar temperatura próximo à hora do sono, né? Isso é já a própria melatonina trabalhando ali, avisando esse organismo que está na hora dele já começar a se preparar para dormir. Aí, quando você faz uma atividade de alto impacto ou de alta intensidade, você acaba aumentando a sua temperatura corporal e ela leva um tempo para poder baixar. E automaticamente, se você, por exemplo, por mais que esteja cansado, você não vai conseguir simplesmente chegar, deitar e dormir. Seu corpo ele vai precisar de um tempo, né? Então, ainda mais quando você tem assim aquele limite, né, de 1 hora de acordar, você não pode deixar para fazer atividade física muito próximo da hora de dormir, porque senão você vai acabar prejudicando a qualidade do seu sono e tendo uma oportunidade de sono curta, reduzida. Né? Então, assim, no nosso caso, por exemplo, eu tento terminar meus treinos no máximo ali por volta de, quando eu faço ele mais final do dia, por volta de 7, 7h30 da noite. Né? Então, dali para frente já não faço, porque eu sei que ele vai impactar na qualidade do sono. E tem muitas pessoas que não sabem. Então, quando você não sabe, você acaba fazendo e acha que está normal, que está tudo certo. A questão é que a nossa percepção de qualidade do sono, cientificamente, é comprovada que ela é horrível. A gente não tem capacidade de avaliar, nossa, dessa noite eu dormi muito bem. Às vezes tem, quando dorme muito mal, fica claro, porque você acorda irritado, às vezes seu olho está ardendo, você dormiu muito mal. Mas tem pessoas que acham que dorme muito mal, que não dorme tão mal assim, e tem pessoas que acham que dorme bem e também não dorme tão bem assim. Só que isso você só vai saber se você for fazer um exame de polissonografia, né? Que aí já é para questões mais avançadas, quando a pessoa realmente já está tendo algum tipo aí de distúrbio que precisa ser avaliado e na intenção de você poder corrigir essa questão de qualidade do sono. Por isso que a gente fala, dormir é uma coisa, sono é outra. Outra, totalmente né? diferente. Então, o sono é uma necessidade fisiológica do seu organismo que precisa ser saciada, tanto na quantidade quanto na qualidade, né? Porque você pode dormir bem, mas se você dormir muito pouco, você com certeza não vai ter as suas baterias, né? Vamos usar o telefone como exemplo, recarregada ao topo. Então, você já começa com o outro dia com uma certa limitação. Tá, dentro disso, assim, a gente pegando o sono, já entrando nessa parte. Me fala primeiro o positivo de dormir e o que o sono causa de positividade. Vixe, é tudo. Ixi, mas tem coisa. Porque tem gente que não sabe. Vamos falar uma coisa simples. Né? Por exemplo, todo mundo quer se manter em forma, certo? Sim. Dormir bem ajuda a emagrecer. Dormir mal engorda.
Ó, tá escutando, Por quê? né, pessoal? Isso aí até é bom você tocar, porque eu até separei aqui algumas informações para poder trazer, porque é muita coisa, né? Então, assim, se a gente falar com relação a engordar, né? A pessoa que dorme mal, ela tem vamos dizer assim, uma sensibilidade à fome, né? Na verdade, a fome é aumentada pelo hormônio que é a grelina. Então, você sente mais fome. E, ao mesmo tempo, você tem uma diminuição da leptina, que é o hormônio da saciedade. E não é só isso. Você também fica muito mais suscetível a comer comidas mais gordurosas, porque o seu organismo, ele entende que você está com um déficit, está precisando de energia. Então, o que te dá energia rápida? É carboidrato, é açúcar. Açúcar, não. Então, assim... Uma bolacha, a gente pega uma bolacha de pão... É porque açúcar é uma energia rápida, né? Sim. Então, como você não recuperou energia... Vamos supor que seu celular passa a noite carregando. Você colocou ele ali na tomada, mas você sabe quando você coloca, mas ele não carrega. Não vai, né? Acontece às vezes. Sim. E aí, seus hormônios vão ficar desregulados, né? A grelina, ela traz maior fome, né? Um hormônio que traz a fome, e a leptina é um hormônio que traz saciedade. Como você não recuperou energia, seu corpo precisa de energia rápida. O pico da glicose, você vai comer uma bolacha recheada, por exemplo, ele vai te dar aquele gás, depois vai acontecer o quê? Vai abaixar. Ele vai precisar de novo. Então, você vai ficar nesse ciclo aí, comendo um monte de coisa. Só que aí seu corpo já não quer mais a bolacha, ele quer outra coisa. Ele já quer um McDonald's, por exemplo. Uma coisa assim. Com milkshake e tudo mais. Que pode. Então, assim, a questão que a gente precisa entender a respeito do sono, que o sono, ele é o principal e regulador da homeostase do organismo, né? Nessa relação de hormônio. Quando seus hormônios estão desregulados, seu corpo vai funcionar desregulado, fora do eixo. Então, assim, não é só a leptina e só a grelina, tem a questão da insulina também. Então, assim, se você observar que ao longo dos últimos meses, vamos colocar assim, ao longo do último ano, você tem ganhado peso, pode observar que muito provavelmente você pode ter algum tipo de problema com relação ao sono. Com certeza. Porque, assim, seu cortisol vai estar elevado, seu nível de insulina vai estar elevado, você vai ter essa relação, né, dos hormônios grelina e leptina. Imagina você fazendo, às vezes você vai começar uma dieta e todo mundo às vezes quando pensa em emagrecer, pensa em quê? Em dieta e pensa em atividade física. Perfeito, você vai até conseguir um resultado inicial, mas fica muito mais difícil você continuar tendo esses resultados de maneira consistente e duradoura se o seu organismo está lutando contra você. Porque você vai fazer, às vezes, uma diminuição, né, na quantidade de caloria ingerida e, ao mesmo tempo, você vai aumentar o seu gasto calórico. Só que o seu corpo está o tempo inteiro te induzindo a comer coisas que você, às vezes, não gostaria de comer e, às vezes, como é algo que você não tem assim, tanto controle, você acaba cedendo. E às vezes aquelas pessoas acabam frustradas porque começam um regime e não conseguem sustentar justamente por causa dos hormônios. Elas não sabem que isso está acontecendo no corpo dela. Então, existe uma coisa ali que está encoberta, que está jogando contra ela e ela não sabe que muitas vezes pode ser justamente o sono, porque de fato o sono, se você tiver com o sono desregulado, você pode, às vezes você vai conseguir, se você não fazia nada, você vai conseguir algum resultado? Vai. Mas você vai conseguir sustentar? Ou às vezes você está limitando também até o resultado que você poderia. Você está conseguindo, não conseguiu, beleza, mas você poderia estar aqui se o seu sono tivesse ajustado, né? Então você acaba tendo tanto um fator de limitação quanto também essa questão de, às vezes, você ter essa frustração por não conseguir. E fala assim, e não é necessariamente culpa sua intenção está certa, mas tem alguma coisa que está funcionando ali no oculto que está te sabotando. E, às vezes, vai ser seu sono. E a pessoa não sabe. Assim, pegando esse gancho de você está falando do sono, uma coisa que há uma curiosidade, né? Tem gente que gosta de dormir o dia todo. E assim, acorda, às vezes chega o final de semana, trabalhou a semana inteira, aí levanta de manhã, faz uma coisinha ou outra, depois passa o resto do dia dormindo. Aí depois à noite ainda dorme de novo. O que isso impacta numa pessoa? Olha, isso não é interessante. Eu recomendo também, falei de um livro, né, a respeito do porquê nós dormimos, mas eu recomendo vocês conhecerem a respeito do ciclo circadiano. Se você conseguir ajeitar a sua vida, porque o sono está dentro do ciclo circadiano.
E quando essa pessoa ela dorme em horários diferentes no final de semana do que ela dorme durante a semana, ela vai quebrar esse ciclo e ela vai desajustar. Então, a razão de muitas pessoas não gostarem da segunda-feira é justamente porque nos finais de semana, às vezes ela muda esse ciclo. Ela acorda todos os dias num determinado horário e no final de semana ela dorme até mais tarde um pouco, às vezes ela dorme até mais tarde e à tarde também. E à noite. Né? E aí, quando vai chegar no início da semana, o seu relógio ele desajustou. E aí vai ser difícil você acordar naquele mesmo horário que você acordava. Então, assim, um dos segredos é você manter basicamente a mesma rotina que você tem da semana nos finais de semana também. A questão é só você ter essa atenção de ver se você tem essa quantidade de horas disponíveis, que é em média de 6 a... Vamos colocar assim, o saudável é 7 horas a 8 horas, né? De sono, pelo menos de oportunidade de sono para você poder dormir e você observar isso, porque isso acaba fazendo o que a gente chama... Você já viu falar do jet lag, né? Quando a pessoa viaja de um lugar para outro e aí lá nesse lugar ela não consegue dormir direito. Você está fazendo exatamente isso sem viajar, você está fazendo na sua casa, porque você está mudando os seus padrões de sono. Então, a hora que você começa na segunda-feira, você vai ter que reorganizar tudo de novo. Então, essa semana vai começar a fazer a hora que você começou a ajustar ali para quarta-feira, já está chegando no final de semana, você vai desregular ela de novo. Então, fica nesse ciclo, né? Então, é bem interessante isso que você comentou, porque, de fato, muitas pessoas sofrem com isso e não sabem que isso que ela está fazendo está prejudicando o início da semana dela. Chegou uma pergunta aqui, pessoal que está ouvindo a gente aí. Eu já ouvi falar que tem gente que dorme 4 horas e acorda bem. Dorme tarde e acorda muito cedo. Isso aí é mito e com toda certeza, tá? Lógico, existe pouquíssimas pessoas no mundo, menos de 1% no mundo, que tem uma necessidade fisiológica menor de sono. Mas isso é porque, igual aquilo que eu te falei, as pessoas não têm capacidade de avaliar a qualidade do sono dela, porque ele baseia a qualidade do sono pela percepção dela. Só que isso a longo prazo vai trazer, vamos dizer assim, alguns indícios, né? Às vezes a pessoa já não está lembrando das coisas, às vezes a pessoa tem momentos de rompante, né? De um estresse mais elevado, de não ter vamos dizer assim, uma inteligência emocional, às vezes discute mais fácil, né? E querendo ou não, a pessoa que dorme curto por um longo período de tempo, ela vai tendo déficits que vai ser somados, né? Aquela gotinha que vai caindo todos os dias que vai encher o copo, né? Então, às vezes ela tem... E quando a gente é mais novo, a gente sente menos os efeitos, né? Então, dependendo da idade da pessoa, e a gente foi criado numa cultura que a gente, tipo assim, batia no peito, falava assim, não, tem que trabalhar mesmo, e eu trabalho 4 horas, e quem dorme é porque é preguiçoso, né? Então, tipo assim produzam enquanto eles dormem. Justamente. Então, a gente tem essa questão, mas a gente sabe que a pessoa que não dorme não produz na mesma qualidade. Então, assim, a pessoa acha que ela está ganhando tempo, só que ela não consegue produzir da mesma qualidade que a pessoa que dormiu. Então, ela acha que está ganhando de uma forma... Então, assim, uma coisa que ela demoraria, sei lá, 1 hora para construir... porque ela ficou acordada ali, a pessoa que dormiu, ela talvez constrói com 30 minutos. Entendi. Entendeu? A performance muda, né? Então, assim, a criatividade muda. Tudo muda quando a pessoa dorme menos, né? Eu tenho curiosidade. E o famoso cochilo na hora do almoço? Olha, esse aí é algo... Você quer ter 2 dias dentro de um dia? Funciona, tá? Só que você tem que tomar muito cuidado para você não... tirar um sono depois do almoço. Sim, quanto tempo que é esse cochilo? Tem que ser uma cesta. Você sabe que na Espanha, eles fecham comércio, né? Ah, é? Nas cidades menores, eles fecham comércio, tem a cesta, né, após o almoço, e depois o comércio reabre. Olha que no legal. Chile também, o comércio ele abre mais tarde, fecha mais cedo. Tem uma região, não vou lembrar o nome da cidade agora, mas é no Mediterrâneo, que eles têm esse hábito de fechar. E também aí junta tudo, né? Junta o sono, junta a cesta, junta a alimentação que é mais saudável, o lugar onde as pessoas têm maior longevidade. Então, assim, a cesta, ela ajuda, porque querendo ou não,
o cansaço, ele tem muito a ver com o acúmulo de adenosina no cérebro. Então, desde o momento que você acordou, vai sendo depositada, é um substrato da energia que vai sendo consumido, vai sendo depositado no seu cérebro. E essa adenosina, ela só é eliminada quando você dorme. Então, quando você dorme, que seja um pouco, você limpa um pouco dessa adenosina. Então, você acorda mais descansado. Só que se você completar ciclos de sono durante esse cochilo, às vezes você vai acordar mais cansado do que quando você deitou. Então, você tem esse efeito contrário. Então, o tempo ali é 30, 40 minutos. Até 45 minutos. Porque senão você vai acordar mais cansado do que... Já viu quando você dorme muito à tarde e você acorda meio bobo? Uhum. Então, é porque você dormiu em excesso. Então, tem que ter esse tempo aí, até 45 minutos. Você me perguntou também questões, né, para mim e pro Regis aqui, de coisas favoráveis e desfavoráveis do sono. Então, por exemplo, uma doença que... Vamos pegar aqui que eu tenho fator genético para ter Alzheimer. Mas eu durmo bem, esse fator é diminuído. Eu não tenho esse fator genético e durmo mal, eu tenho as chances aumentadas de ter Alzheimer. Olha. Por causa do sono e justamente pelo acúmulo chama placa beta-amiloide. É uma proteína que se acumula no cérebro, porque é o seguinte, quando a gente dorme, as células cerebrais diminuem cerca de 60% o tamanho. Quando elas diminuem, ocorre a limpeza cerebral. Tem um sistema linfático no corpo e no cérebro tem um sistema linfático. Ocorre essa limpeza. Quando essas células não diminuem, não tem a limpeza, então vai ocorrendo o acúmulo dessa placa no cérebro, que é a responsável. Foi feito umas pesquisas, acúmulo de grandes placas de beta-amiloide no cérebro de pessoas com Alzheimer. Até uma pergunta que eu posso fazer para essa pessoa que perguntou sobre as 4 horas. Tem gente que faz, mas se você pegar essa pessoa que diz que dorme 4 horas e dorme bem, leva ela para uma fazenda, um rancho onde não tem internet, onde não tem nada, que ela não vai conseguir fazer nada e vai pegar só aquela luz ali, aquela penumbra, aquela luz amarela. Eu tenho certeza que ela vai dormir cedo e ela vai dormir mais do que as 4 horas que ela está falando. Então, assim, muitas vezes a gente dorme essas 4 horas porque tem coisas que tomam o nosso tempo e você não percebe e vai entrando num ciclo e você acostuma com aquilo. Então, assim, por você não estar, vamos dizer assim, vendo e sentindo, não significa que não está acontecendo. Sim. Né? Então, isso está acontecendo. E, às vezes, a gente não anota na agenda todo dia. Deveria. Eu falo que, acho que se você anotar na agenda como foi o seu dia todos os dias, você tem uma alta percepção de fazer algumas intervenções que você consegue perceber. Falando, peraí, foi ruim por quê? Não, dormi mal esse dia, então aconteceu isso. Ou então, fiz tal atividade e meu dia não foi legal. Então, a gente tem essa questão da gente achar que dormir pouco é saudável? Não isso é comprovado cientificamente. Você que fez essa pergunta hoje é muito fácil. Você pode pesquisar aqui na internet, no Google, ele já vai te trazer basicamente um resumo do porquê que isso aí é uma falácia, tá? Apesar de que realmente existem pessoas que têm necessidade fisiológica menor do sono, mas são raríssimas essas pessoas. O ambiente, ele influencia. Então, por exemplo, a gente tem um amigo em comum que ele morava ali perto da Avenida Imbiara. Aí ele falou que mudou lá pro Vila das Artes e falou assim, você acredita que eu dormi até meio-dia no primeiro dia? Não vi, porque não tinha barulho. Olha. Porque Imbiara, ele é meio barulhento, né? Eu morei então, ali, assim, era complicado. O ambiente, ele também faz diferença. E outra coisa, chegou uma pergunta aqui, dizendo que na internet existem calculadoras do sono. Uhum. Você calcula o horário que vai dormir e ela mostra os melhores horários para você acordar. Isso funciona? Olha, desde que você faça um ajuste, né? Como eu disse, tem um relógio biológico do nosso organismo. Então, ela está começando aonde? É igual um GPS. A gente precisa pegar o estado inicial, né? Que é o ponto de partida, e definir o que a gente quer com aquilo. É possível você tanto adiantar o seu relógio biológico quanto você atrasar. Normalmente você ajusta ele não é pela hora de dormir, é pela hora de acordar. Então, se você quer, começar a acordar e ter essas 8 horas de sono, você não vai tentar necessariamente dormir mais cedo. Você precisa acordar no horário que você precisa acordar e depois você vai ajustando de trás para frente.
né? Porque aí o seu relógio, o relógio biológico vai sendo setado ali, vai sendo configurado para acordar às 5 automaticamente todos os dias. E o final de semana eu falo, vou dormir até mais tarde um pouquinho, porque não tem compromisso. Não, dá 6h30, que é meu horário de acordar. Você não consegue, né? Mas é justamente, é o seu ritmo circadiano. É o seu ritmo circadiano. Aí eu fico ali, tipo... aí se eu ficar quietinho, acaba que o sono volta um pouquinho, você ainda dorme mais um pouco. Mas assim, leva um tempinho pra chegar. E outra coisa que é bom você falar, que muitas pessoas acreditam que ela vai recuperar o sono perdido. Não se recupera, tá? Não recupera. Sono perdido não recupera. Então, assim... Cansaço é cansaço. Cansaço é uma coisa, sono perdido é outra. Então, você perdeu e vamos começar de novo hoje. As pessoas que trocam turno. Meu Deus. Eu acho que fico imaginando assim, como que é a qualidade de vida. Olha... Eu vou, tipo assim, Araxá é uma cidade que isso é muito comum, né? Então, assim, o trabalho em turno está associado a uma série de doenças, principalmente com câncer, tá? Justamente por você trabalhar nesse horário que é, vamos dizer assim... Ele não é natural, seu corpo não foi feito, a gente não foi feito para trabalhar de madrugada, né? A gente foi feito realmente, tipo, para escurecer, dormir, o sol saiu e sair para trabalhar, né? Então, existem atividades no nosso organismo que são feitas no horário de você poder dormir. E quando você não dorme nesse horário, querendo ou não, você vai ser prejudicado de alguma forma. Para essas pessoas, mas você está falando para mim que é para me sair do meu serviço? Fala assim, ó, você vai tentar o máximo possível minimizar os danos. Vamos dizer, você vai trabalhar com essa proposta, minimizar os danos. E, se possível, pensar numa forma de ganhar uma promoção aí dentro da empresa para tentar trabalhar no horário diurno, porque isso a longo prazo você tem sérios problemas. E tem gente que vai ficando e você vai vendo que a qualidade já não é a mesma. Você pode... Eu conheço pessoas assim, praticamente da minha idade, que trabalham nessa rotina e que envelheceram muito mais do que eu, por exemplo. Sim. É uma coisa impressionante. Envelhecimento precoce tem tudo a ver com sono. Ela vai trabalhar com níveis de cortisol no organismo dela muito mais elevados do que uma pessoa. Então, o nível de inflamação do organismo dela é maior em comparado a uma pessoa que não dorme. Então, assim, isso, igual eu falo, a longo prazo, isso vai realmente debilitando a pessoa ao ponto dela realmente, tipo assim, encurtar a expectativa de vida dela, né? Então, tanto é que tem muitos... Eu lembro que quando comecei a trabalhar também, eu trabalhava num horário de 8h30 até 2h30, 3 horas da manhã. Mas chega uma hora que, tipo, você vai se sentindo tão desgastado, mas tão desgastado. Isso eu era novo, foi praticamente o meu primeiro trabalho. Eu tava ali com 17, 18 anos de idade, né? E isso você vê nas pessoas, você vê na fisionomia das pessoas que trabalham de madrugada, que a fisionomia dela é mais abatida, né? Justamente porque ela trabalha num horário que não é o horário que normalmente ela deveria trabalhar. Mas precisa, a gente entende perfeitamente. Mas quem trabalha precisa saber do que acontece com o corpo dela e pesar se, tipo, realmente vale a pena ela continuar trabalhando se ela tiver essa alternativa de buscar a melhor qualidade de vida trabalhando. Porque assim, você vê pessoa que começa a cair cabelo, a pessoa começa a ter reação no organismo dela, o organismo dela está mostrando para ela que o negócio não está funcionando direito, né? Começa às vezes nascer acne, espinhas, queda de cabelo, entre outras questões, pelo simples fato dela estar trabalhando em horário alternado. A gente vê às vezes pessoas assim de rua, né, moradores de rua que dormem muito mal, coitados, assim, a gente fica com o coração apertado e você vê a expressão, que além da expressão da tristeza, existe a expressão desse cansaço, porque, dormir a noite inteira, eu tenho que dormir pensando assim, vou estar vivo no dia seguinte, porque uma maldade pode acontecer. E simplesmente... e a pessoa, assim, quando você está num nível de estresse elevado, fica até mais difícil de você dormir também, porque o seu organismo entende que você está meio que sobre um ataque. Então, você imagina você ter um sono de qualidade pensando que a qualquer momento alguém vai chegar em você e pode fazer alguma coisa com você. Então, querendo ou não, o sono dela já é prejudicado pelo simples fato dela ficar... Sempre tem um alerta ali. Dela tá num alerta ali, ela fica tipo ali num sono mais raso, policiano, né? Justamente. Pessoal, antes da gente encerrar, eu queria fazer um bate-bola com vocês. Vamos lá. Umas perguntinhas rapidinho. É assim, uma pergunta e a resposta. Um lugar de paz. Pra mim é casa. Casa também?
Uma corrida inesquecível. Pra mim, a SP City, lá em São Paulo. Pra você, minha maratona do Rio. Eu imaginei. Um hábito saudável que não abro mão de jeito nenhum. Hoje eu falo pra você, pode ser 2, é a corrida e o sono. Você também. Pode ser 3? Pode. Corrida, o esporte, né? O sono e a alimentação. Poxa. Um livro que marcou, um filme. O livro pra mim que me marcou é Porque Nós Dormimos. Se bem que tem outros, né? Do início lá, Milagre da Manhã, entre outros. Nossa, um livro só é difícil. Mas o que Um mais marca a minha filme. vida todos os dias é a Bíblia. Perfeito. Uma comida que é difícil de resistir depois de um treino. Pode falar. Depende da hora do treino. Vai ser difícil resistir a uma comida depois Vamos do porque esse treino. treino foi domingo? E a gente quer comer um churrasco? A proteína É pode, a difícil. proteína pode. Corrida com música ou no silêncio? Depende. A O Marília, podcast é bom. a Marília teve o hábito sempre praticamente correr escutando alguma coisa. Eu já praticamente eu corro sem. Era cada um num Dependendo estilo, do né? treino, eu coloco o podcast. Por exemplo, 30 quilômetros, eu ponho um podcast 3 horas. Pra ajudar a distrair. Um sonho que vocês ainda querem realizar juntos? Aí eu creio que é transformar a vida das pessoas através do descanso, é realmente esse propósito da Lamimir de conscientizar as pessoas sobre a importância do sono e para que as pessoas realmente possam viver mais, viver melhor, viver com mais alegria, né? A gente vê hoje que as pessoas estão cada vez mais voltadas, né? E mais introspectivas, às vezes até mais egoístas. Você vê que as pessoas não têm tanta paciência mais. A gente sabe que isso foi um dos motivos, é o sono que está sendo afetado. Né? Então, nosso desejo é realmente que a vida das pessoas sejam transformadas através do sono e quanto mais a gente puder contribuir, porque a gente, como eu te disse, a gente encontrou propósito nisso. Né? Hoje a gente tem como propósito realmente carregar essa mensagem para a pessoa realmente se preocupar com o sono. Igual eu falo, quando eu falo do sono, eu não estou falando de colchão, estou falando realmente de tudo que envolve. O colchão É onde você vai deitar mesmo. e mas- não tem como você dormir bem num colchão ruim, isso é fato, mas não é só isso, né? Então tem os hábitos que você faz que prejudica a qualidade do seu sono e, consequentemente, prejudica até as relações, né? Porque existem hoje pesquisas que o índice de divórcio pode aumentar por causa de pessoas que dormem mal. 2 casais dormindo mal, estressado, relacionando, um fala uma coisa, o outro já vem com a pedra, o outro já ataca 3, aquilo virou uma O ronco discussão. é até motivo de divórcio. É. Agora, no meu caso, você falou que era bate-bola, né? Mas a Bíblia fala assim, que a gente faz planos e que no fim é a vontade de Deus que prevalece. Então, meu sonho é fazer a vontade de Deus. O que Ele tem pra nós. Porque a gente é cheio de planos. Isso é verdade. Mas qual que é a vontade que Vai Ele depender tem? dele lá em cima Porque pra Ele gente surpreende fazer. a nossa vida do dia pra noite. Com certeza. A gente tem o nosso sonho, mas é ele que governa tudo. Com certeza. Uma dica para quem quer começar a correr, não é amanhã não, é agora. Eu vou falar de maneira simples. Sabe o que você pode fazer? Primeiro, você se inscreve numa prova. Curta, 4 quilômetros. Baixa o aplicativo da Nike ou entra para uma assessoria para você ter um parâmetro de treino. Né? Porque, às vezes, eu pensava que era assim. Eu vou correr hoje, vou correr 1 quilômetro. Amanhã eu vou correr 2, depois de amanhã 3, e aí você vai aumentando. E não é assim. Você baixa lá o aplicativo, por exemplo, às vezes você não tem dinheiro agora para entrar numa assessoria, enfim. Você vai colocar que dia que é a sua prova e o que você já faz hoje. O que você já corre, ou se você faz caminhada. O próprio aplicativo vai montar um treino para você até a data da sua prova. Então, eu tô falando de coisas acessíveis. Porque hoje em dia a gente vê muita coisa na corrida. O relógio da moda, o tênis não sei o quê, a roupa, isso. Gente, a corrida é simples. Né? Você sair, você correr, se às vezes você não estiver financeiramente disponível para aquele momento investir em tantas coisas, faz o básico que funciona. Eu posso contribuir um pouquinho, porque acho que às vezes a gente se cobra demais também, né? A gente quer correr, nunca correu e quer às vezes sair correr, fala, não, eu vou correr, eu vou arrebentar. E isso às vezes é o principal motivo de você não continuar correndo, né? Você respeitar o seu corpo, você respeitar os seus limites e não se cobrar. É mais fácil você se cobrar, eu tenho que ir.
Não importa se você vai correr 100 metros, caminhar 50, correr 100, caminhar 50. É essa rotina e repetição que vai te trazer o condicionamento a longo prazo. Porque às vezes a gente quer o resultado muito de imediato. E não é assim, né? Então, assim, acredita no processo. Se você puder ir para assessoria, eu recomendo, porque você vai ver várias pessoas fazendo a mesma coisa. Você tem pessoa ali que está com vários propósitos diferentes. Nem todo mundo está ali para competir. Tem gente que está ali realmente pelo bem-estar, para perder peso, para fazer um monte de coisa. E você vê que às vezes você, nossa, eu tô horrível. Você chega lá e fala assim, não, mas não tô pensando que eu tava ruim, mas não tô tão ruim assim. Então as pessoas vão se motivando. Sozinho, eu te digo que é muito mais difícil. Cada então, corredor traz sua história. Então se você puder fazer... se você puder fazer acompanhado, é muito mais fácil, né? E não se cobre tanto. Um ritual antes de dormir. Uma coisa que vocês fazem antes de dormir. Eu não ligo luz não ligo luz branca no quarto, só ligo luz amarela à noite. Tenho o hábito de pôr um óleo essencial de lavanda, né? Um banho morno. Então, assim, é todo um ritual, na verdade, né? São hábitos que vão favorecer seu sono. Mas, assim, pra mim, um dos principais é você não ligar a luz branca no quarto à noite. E também não ter eletrônico. Meu quarto não tem televisão. Porque às vezes você acha bobeira, mas faz total diferença pro sono. Muito. Às vezes você fica preso ali com sono, mas você fica preso até acabar algo. Por exemplo, mas se você tá vendo uma série que depende de um episódio, dura o outro... Você fica curioso e você não, vai aquilo lá seguindo. já te libera ali uma adrenalina. E sem contar que você às vezes vê alguma coisa que te gera uma certa emoção, né? E você, com essa emoção, já vai dificultar você de dormir, né? E eu também, o hábito que eu gosto é leitura. Eu costumo ler antes de dormir. Para terminar, Marília por Regis em uma palavra e Regis por Marília. Peraí que essa aí foi profunda. Como é que é? Repete. Em uma palavra, Marília por Regis e Regis por Marília. Se definam em uma palavra. Mas um define Nossa, é difícil outro. definir o Regis em uma palavra. Mas o que tem o que o Regis tem, que é uma base para todo o contexto que ele traz junto, é o caráter. Ele tem um caráter, a gente fala que o caráter de Deus é imutável, né? O Regis, ele é um homem íntegro. Então, ele me surpreende cada dia. Aí é difícil realmente definir com a palavra só a Marília, né? Tipo, pra quem conhece ela sabe que a Marília é, tipo assim... Eu acho que ela, sei lá, ela é incansável, resiliente e é alegre. Ela tem uma alegria dentro dela que é só dela, né? Que quem conhece ela sabe que ela é meio ativa, assim. Até parece que ela é um pouco meio que desparolada um pouquinho, mas é tipo assim, acho que é a essência dela, né? Essa não ter preguiça, o negócio dela, vamos fazer isso, vamos. Se você perguntar para ela, Marília, preciso de sua ajuda, me leva lá, não sei aonde, aqui 500 km, vai falar, vamos. Ela não tem tempo ruim com ela, sabe? Então, assim, e ela passando por esse processo agora de maternidade, eu vejo tanto que ela é forte, né? E isso eu até falei isso para ela esses dias, né? Isso me impressiona nela, né? Essa força que ela tem, essa disposição que ela tem. Eu falo assim, eu não tenho essa disposição que você tem. Né? E eu acho que Deus colocou isso nela, né? Para realmente ajudar outras pessoas também. E unir vocês por algum propósito. Né? Se a gente for colocar por personalidades, nós somos completamente diferentes. Eu sou mais quietão, caladão, a Marília já é mais aberta, né? E eu acho que é isso, né? Tipo, a gente se completa justamente naquilo que nos falta, né? Isso aí. Então, acho que essa é funcionar como um corpo, né? Então, às vezes é pé, cabeça, mão, e a gente não consegue ser tudo. Então, a gente se completa um no outro. Isso é bom. Queria agradecer vocês. Agradecer João Pedro. Chegou atrasado, hein, João Pedro? Mas obrigado vocês por esse papo tão gostoso. Foi tão bom. Passou tão rápido. Nós que agradecemos vocês que estão aí nos assistindo. Agradeço você e o Cacá. E é um privilégio poder estar aqui. E assim, se a gente foi chamado de alguma forma, é porque vocês nos veem como uma referência no assunto. Com certeza.
Então, não tem... Não... Sabe quando tem coisa que não paga? Né? É isso. Então tá bom, gente. Obrigado mais uma vez. Até uma próxima, se a gente falar Sim, mais de claro. um assunto A gente bacana. Podemos falar por tópico. Você pode escolher um assunto relacionado à saúde. A gente pode trabalhar só em cima daquilo ali, né? Sono do bebê, vamos falar. Vamos embora. Sono do trocador de turno. Vamos falar um pouquinho. O sono, ele traz várias vertentes. Verdade. Só sobre produto, função ortopédica, tem... Gente, é agradecer, né? Gratidão por estar aqui, gratidão por poder participar aqui com vocês. E espero, de alguma forma, ter contribuído para que isso possa ter mudado um pouquinho para melhor a vida de quem assistiu esse podcast. E se precisar da gente com ajuda, alguma coisa relacionada ao sono, como a Marília mesmo falou, ela é especialista em sono. Quem tem problema para dormir, alguma coisa nesse sentido, insônia... até mesmo questões emocionais, a gente tem condição de ajudar, porque ela tem conhecimento, e o nosso propósito hoje, gente, é pro bono, é realmente poder somar, não é só essa questão de comércio, é questão realmente de poder ajudar o próximo, né? E a gente sabe que semeando as coisas funcionam, então quem tiver e precisar, a gente está à disposição para poder ajudar, tá? Com essa relação ao sono. Tá, joia. Gente, até uma próxima. Agradeço a todo mundo aí que está nos acompanhando. E a gente continua aí falando um pouquinho sobre qualidade de vida, vida saudável, saúde, é o que importa para nós aí. Aquele abração, fica com Deus e até o próximo Unerachat Talks. Valeu!